Bom dia a todos. Nós estamos em 1º de junho de 2020, em plena quarentena. Meu nome é Alain Paz de Lemertot. O Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, me pediu para dar a minha opinião sobre o que eu acho que a engenharia poderia auxiliar no combate à pandemia. Em termos de qualificação, eu sou oficial de marinha da turma de 1973, depois, na época de me especializar na marinha, eu resolvi fazer engenharia naval, me especializei em engenharia naval e passei a vida toda na marinha trabalhando com engenharia naval. Sou formado em engenharia naval pela USP em 1979. Depois disso fiz um curso de 1 ano na Alemanha sobre projeto e construção de estruturas submersíveis, caso específico de submarino. Depois fiz um mestrado na USP que tratava sobre integração entre projeto e a construção. A pergunta básica que foi feita, ou seja, o que a engenharia pode ajudar no combate à pandemia, eu diria que já ajuda muito. Na realidade, não existiria combate à pandemia se não houvesse a engenharia. A engenharia está presente em todas as partes do combate, seja nos novos leitos que precisam, obviamente que também nos leitos que já foram construídos, equipamentos hospitalares, desenvolvimento de novos equipamentos, respiradores, construção de instalação provisória de hospitais de campanha, vários hospitais de campanha foram construídos, manutenção de equipamentos, seja de equipamento médico, seja de transporte de pessoas doentes, na manutenção da comunicação, que ajuda a coordenar todo esse trabalho de combate à pandemia, na geração e distribuição de energia, principalmente, que sem energia nada disso seria feito. Eu acho que talvez a pergunta melhor que eu possa responder é: o que a engenharia pode fazer para que o país obtenha melhores resultados, sejam sociais, tecnológicos, econômicos, ao sair da pandemia? Na realidade, para responder essa pergunta, para saber para onde nós devemos ir, nós primeiro precisamos saber que país queremos. Repare que cada pessoa tem uma maneira diferente de pensar. Isso é uma decisão multicritéria. A resposta final vai ser o equilíbrio entre vários fatores. Alguém pode, por exemplo, achar que o Brasil deveria ser igual à Noruega, que tem o melhor IDH do mundo. Mas igual à Noruega significa que ter um PIB industrial, o PIB, a indústria responsável pelo PIB, 40% do PIB. 45%, perdão. Na Noruega, o PIB da Noruega, 45% é fornecido pela indústria. Aqui no Brasil é 20%, o que não é muito diferente dos outros países industrializados, seja Estados Unidos, Inglaterra, França, tudo gira em torno de 20%. Mas na Noruega é 45%. Alguns poderiam achar que deveríamos ser igual à Alemanha, que tem uma indústria forte, a indústria eletromecânica muito forte. É verdade, a indústria eletromecânica da Alemanha mete inveja a qualquer país. Ela tem um cluster em Baden-Württemberg que é capaz de produzir qualquer máquina industrial. Ela é uma fábrica de máquinas para fábricas. Na realidade, são várias indústrias que fazem isso. Outros poderiam achar que deveríamos ser igual à Coreia ou Japão. Na realidade, esses dois países se desenvolveram muito com tecnologias de ponta do tipo computacional e de comunicação. Nós não temos essa indústria bem desenvolvida no Brasil. Outros poderiam achar que nós deveríamos ser como os Estados Unidos, que tem serviços para todo tipo e serviços que superam as expectativas. Qualquer que seja, repare que apresentar serviços que superem a expectativa significa produtos que estão novos, produtos que superem a expectativa e que também depende de uma indústria muito boa e inovadora.
Repare que todas essas opções passam necessariamente por ter uma indústria forte. Para respondermos que engenharia nós queremos, qual desses tipos de engenharia nós queremos, nós temos que avaliar quais são as características das engenharias do mundo e quais são os fatores que fazem com que os países sejam melhores do que outros. Bom, o primeiro resultado que se chega ao analisar os diversos países do mundo é que quanto menos industrializado for o país, mais pobre ele será. Países ricos são países industrializados. Imagine, por exemplo, um país sem nenhuma indústria, zero indústria. Certamente esse país estará vivendo basicamente da agricultura e de alguns artesãos fazendo algumas coisas para as pessoas, e isso é mais ou menos a descrição do que seria a vida na Idade Média. O segundo ponto, quando se observa esses vários países, é que quanto mais de ponta for a sua tecnologia, mais rico ele será. Países que não têm grandes coisas para serem países ricos, como Japão, Coreia, têm tecnologias de ponta que, consequentemente, conseguem ter vários fatores que nós não temos no Brasil. Entre eles, o IDH melhor do que o do Brasil. Para poder tentar se igualar a um país desse, nós precisamos saber como está a nossa capacitação industrial. Repare que no Brasil nós temos várias indústrias, produzimos quase tudo que precisamos. Nós importamos mais material eletrônico, quer dizer, nossa indústria eletrônica de comunicação e de computação, ela não é muito desenvolvida. Mas nos demais campos nós temos várias indústrias. A indústria nossa contribui com 20% do PIB, eu já comentei, e é normal, como todo país industrializado, Inglaterra, França, Estados Unidos. A melhoria da nossa capacidade industrial não parece ser uma preocupação dos políticos. E, apesar de termos várias indústrias instaladas no Brasil e uma parcela boa do PIB produzido pela indústria, nós somos, na realidade, hospedeiros de indústrias. As indústrias se instalam aqui para explorar o nosso mercado. Consequentemente, essas nossas indústrias não são produtoras para exportação, com raras exceções. São apenas para suprir o mercado interno. Bom, qual é o problema disso? Qual é o problema em sermos hospedeiros de indústrias? Para saber responder isso, nós precisamos primeiramente saber qual é o custo da manufatura do produto. Quanto desse produto produzido que fica aqui no país, quanto disso vai para o nosso mercado e quanto vai para o exterior? Quanto custa fazer um produto em relação ao seu projeto, às suas propagandas, ao seu marketing e uma série de outros fatores? Bom, para isso o melhor estudo que eu encontrei foi um estudo feito recentemente, se eu não me engano em 2018, quando o presidente dos Estados Unidos queria aumentar a participação da indústria americana nos produtos que os Estados Unidos usavam. Ele encomendou, na realidade o Congresso americano encomendou um estudo que saiu com o nome de The Meaning of Made in USA, o significado de fabricado nos Estados Unidos. O que significa isso? Só fabricar é o suficiente? O mais impressionante nesse estudo é um caso que ele cita da Nokia, por exemplo, o telefone celular da Nokia, onde era fabricado nos Estados Unidos, mas a fabricação dos Estados Unidos, o que se gastava em termos de fabricação do telefone celular, era cerca de 3 a 4% do preço final do celular. Na realidade, depende muito do produto.
O resto do preço do celular era desenvolvimento de software, desenvolvimento do projeto do celular, novos designs, coisas desse tipo. Isso era feito fora dos Estados Unidos. Mas, em média, dos produtos de modo geral, eu diria que, meu estudo conclui, que 34% do preço final de um produto é a sua fabricação. Então, é isso que nós fazemos. Quando nós temos fábrica no Brasil, nós colocamos aqui em circulação 34% do preço dos produtos que estão sendo fabricados aqui. Bom, para nós tentarmos fazer uma análise melhor do que poderia ser mudado no país, uma vez estabelecido que nós precisamos ter indústrias que sejam nacionais, uma vez que nós sabemos que a economia irá melhorar se nós tivermos indústrias que sejam brasileiras, uma das primeiras coisas gritantes para mudar no país é a mentalidade. Não existe no Brasil a cultura da importância da engenharia. A sociedade moderna só existe em função da engenharia. Seja o colchão que dorme, as pessoas dormem, seja o móvel onde habita, os móveis das casas onde habitam, os eletrodomésticos que usam na cozinha, no banheiro, na casa, para a limpeza da casa, as roupas que usam, a comunicação que fazem, as diversões que fazem, tudo, o transporte, tudo depende da engenharia. Mas nós não conseguimos perceber isso como sendo a engenharia um dos pontos principais do desenvolvimento do país, do desenvolvimento de uma sociedade. Por que exatamente eu não sei. Talvez porque nós tenhamos poucos engenheiros em relação ao universo de mão de obra ativa. Cerca de 100 e poucos milhões de mão de obra ativa, nós temos 1 milhão de engenheiros, 1% da mão de obra ativa, 0,5% da população brasileira é engenheiro. Ou, uma outra opção é dizer que talvez nosso desenvolvimento industrial tenha sido tardio, foi na década de 60, 70 que nós começamos a desenvolver indústrias, e isso, com certeza, fez com que ficasse em nós a mentalidade de um país eminentemente agrícola. Agora, se nós quisermos tentar aumentar o nível de indústria nacionais, nós certamente teremos que verificar quais são os recursos que nós temos e se nós temos recursos para isso. Ora, recurso para a implantação de qualquer indústria e, obviamente, para a implantação de um parque industrial nacional, nós precisamos ver se temos material suficiente para suprir essas indústrias, tecnologia para fazer os produtos, energia, porque toda indústria precisa de energia, mão de obra, porque também toda indústria precisa de mão de obra, dinheiro para sua instalação e mercado para vender. Bom, então vamos analisar um a um. Primeiro, materiais. O Brasil, com seu vasto território, é exportador de várias matérias-primas. Então, seja a da agricultura, seja minerais. Então, em termos de materiais, eu não me preocuparia, nós temos bastante materiais para serem explorados. Em termos de tecnologia, olha, nós produzimos a maior parte do que consumimos. Nós não exportamos basicamente produtos industrializados, porque, como já foi dito, a maioria das indústrias são estrangeiras. A pergunta que se segue é: nós temos capacidade para criar nossas próprias indústrias? Olha, eu diria que todos os desafios que nós já tivemos, nós superamos.
Eu posso dizer por experiência própria no Marinha, eu trabalhei no Departamento Técnico do Arsenal de Marinha, e lá nós construímos vários navios, 2 navios de assistência hospitalar, projeto Construção Brasileira, 2 navios de assistência hospitalar, um navio patrulha para o Paraguai, um navio escola e corveta, 2 corvetas. Depois o projeto foi utilizado para construir outras 2 da classe Inhaúma e depois mais uma da classe Barroso. Tudo projeto nacional e com índice de nacionalização muito grande. Nós construímos submarinos, nós desenvolvemos a tecnologia do nuclear para desenvolvimento de uma planta nuclear, a desenvolvimento de tecnologia de enriquecimento de urânio. Só 7 países no mundo têm essa tecnologia, e o Brasil é uma delas. Agora, em termos não necessariamente militares, nós desenvolvemos aviões da Embraer. Nós temos uma multinacional de motores elétricos, a WEG, que tem fábricas em outros países do mundo, ela exporta tecnologia. Por que nós não temos condições de ter outras indústrias padrão WEG, padrão Embraer? Temos, os nossos conhecimentos são suficientes para isso. O terceiro fator que precisa para a implantação de uma indústria é a energia. Nós geramos a maior parte do que consumimos. Nós temos energia bastante. Mas será que isso é suficiente? Olha, eu diria a vocês que no Brasil o consumo per capita de energia é metade do de Portugal. E Portugal é o menor consumidor europeu de energia. Menor que a Espanha. O quarto tipo de recursos que nós precisamos para poder instalar uma indústria nacional seria a mão de obra. Nós temos grande parte dos tipos de indústrias instalados no Brasil, ou seja, pessoas com experiência. Temos operários e engenheiros que trabalham na produção. A pergunta que cabe é, apesar da capacitação, nós temos engenheiros suficientes para suprir o mercado? Quantos engenheiros nós formamos por ano? Nós formamos 45 mil engenheiros por ano. 90 mil advogados, mas engenheiros, só 45 mil engenheiros por ano. Isso é muito? Isso é pouco? Vamos ver outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, formam 234 mil engenheiros por ano. A Rússia, 400 e poucos mil. O Vietnã, 100 mil engenheiros por ano, o dobro do Brasil. Bom, alguém pode dizer assim, não, mas seria bom ver per capita. Ok, per capita. A Alemanha, para cada 10 mil habitantes, forma 15 engenheiros. O México, 14. Até a Turquia forma 6,59 engenheiros por ano, por 10 mil habitantes. E o Brasil forma 2,14 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Muito pouco. Não, o Brasil decididamente não está preparando engenheiros para desenvolver tecnologia. Vamos continuar sendo mão de obra de fábrica de produtos desenvolvidos no exterior. O quinto fator importante, o tipo de recurso importante para análise de nosso mercado é dinheiro. Não, nós temos dinheiro para desenvolvimento, temos o BNDES. O problema todo é que esse dinheiro tem sido, do meu ponto de vista, usado erradamente. Até para financiar a obra no exterior, em outros países, nós já usamos esse dinheiro. O sexto fator seria mercado. Nós temos um mercado interno grande o suficiente que justifica a produção de qualquer tipo de produto em larga escala. Resumindo, nós precisamos dar mais incentivo à indústria e à tecnologia, dar mais incentivo à aplicação de engenharia no setor quaternário, aqui nós chamamos de setor quaternário exatamente o desenvolvimento de novos produtos. Precisamos dar incentivo à profissão de engenheiro e, obviamente,
aumentar em muito o número de formandos se pretendemos começar a desenvolver produtos. E precisamos ainda melhorar a competitividade do mercado, porque as indústrias, para se estabelecerem no Brasil, não terão grandes problemas. Mas para se estabelecerem no mundo, para conseguirem competir com as outras indústrias no mundo, nós temos que ter competitividade de mercado. Isso não tem nada a ver com a produtividade dos nossos operários ou dos nossos engenheiros. Existe uma fake, uma falsa impressão de que a nossa produtividade é baixa porque o nosso povo não trabalha direito. Não tem nada disso. As pessoas podem trabalhar e ser treinadas para desenvolver qualquer trabalho. A Marinha mandou engenheiros e operários para acompanhar e fazer parte da estrutura do submarino na França, e eles saíram melhor do que os operários franceses. Não existe isso, baixa produtividade. Se vocês avaliarem o que é visto em termos de produtividade de mercado, em nenhum deles está a produtividade do homem. Está sim a logística, as estradas, a política, a facilidade de conseguir recursos, tem vários outros fatores, mas não existe essa possibilidade de dizer que pessoas nascidas em determinados países produzem menos que pessoas nascidas em outros países. Isso é fake. Bom, eu espero ter respondido a pergunta que eu mesmo propus, desculpe, e um bom dia a todos.